não vão, né? E esse é um facilitador, no geral. E então configura aqui o usuário, ou desculpa, o token, o secret, e marca se for usar o URL de teste, né? Então, se você está aqui em dados gerais, está aqui homologação, lembra de vir aqui usar o URL de testes, né? Mas cuidado, porque são servidores separados, né? O servidor de homologação é um, de produção é outro, e são caminhos diferentes, são URLs diferentes, e a gente não fez ainda a opção por mapear com base nesse ambiente que está aqui, tá? Porque pode ter mais de um servidor, inclusive. Então, feito isso aí, essa configuração, essa definição do token do secret, né? Você pode salvar, né? No meu caso aqui atualizar, e a partir desse momento, as notas que forem emitidas no SAP com a sequência que eu configurei, né? Você poderá já emitir na Cefaz, né? Vou tentar emitir uma aqui, por exemplo, lembrando que quando é API, eu consigo emitir nota sem ter serviço do Edom. Então lembra que eu configurei todo o Edom, eu comentei lá atrás que eu ia configurar o Edom, e por último eu instalar o serviço, porque o serviço eu só vou automatizar. Mas quando eu tenho o recurso local, o mensageiro é local, só funciona quando os dois serviços estão rodando, o serviço do mensageiro e o serviço do Edom. Mas quando é por API, né, o próprio cliente ele pode abrir uma transação direta com o nosso servidor de API, entendeu? Então, assim, eu consigo faturar sem ter o serviço, eu consigo comunicar manualmente, claro, eu clico no botão transmitir, né, e consigo ter um processo que vai e volta, sem ter o serviço. Quando o mensageiro é local, eu tenho que ter o serviço do Edom instalado e rodando, né? Mais à frente eu vou chegar no Edom. Só vou mostrar aqui que é possível usar o API sem ter o serviço. Então, assim, digamos que eu estou fazendo a validação numa VM de um cliente, um ambiente pré-teste, só um teste de aderência. De repente o serviço não é necessário em virtude da máquina virtual, não ter tanta potência, ter tanto recurso, né? Ou escolha uma nota, um item qualquer aqui, só para a gente ter só para ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai virar aqui. Acho que a operação interestadual, vou mudar. Bom, pessoal, eu adicionei um parceiro qualquer aqui, eu nem sei se está certo, dados fiscais, um item qualquer dessa base, né? E como é uma operação interestadual, no meu caso aqui, a minha entidade é Distrito Federal, né? E o meu cliente é São Paulo, se eu não me engano. Rio de Janeiro, né? Desde a entrega que está aqui, Rio de Janeiro. Então, vai ser uma operação entre contribuintes, né, interestadual. Vamos lá, deixa eu adicionar aqui. Bom, então, a primeira observação, depois que eu instalei o Edom, licenciei o Edom, cadastrei a entidade, configurei parâmetros gerais e adicionei a nota no SAP, se na aba que o Edom criou, essa aba aqui, pessoal, só comentando, ela só aparece aqui no documento quando o Edom está conectado. Então, se você abriu a nota de saída e depois conectou o Edom, ela não aparece. Você tem que fechar o formulário, fecha o documento de marketing e abre novo, né? E aí vai aparecer, né? Se aqui no campo número lote não tem nenhuma informação, significa que o Edom não criou o lote para essa nota. E quando isso acontece, significa que ele não entendeu que essa NF do SAP é uma NFE. Agora, a partir do momento que eu adicionei a nota no SAP e essa nota ela recebeu um número de lote, significa que o Edom entendeu que ela é uma NFE, né? E quando o Edom não entende que ela é uma NFE, significa, por exemplo, que a configuração lá na sequência, ela não foi feita ou foi feita errada. Essa aqui, ó, né? A sequência que eu usei para emissão da nota não é a sequência que está configurada aqui. Esse aí é um ponto. Ou a transação de notificação que eu comentei lá atrás
não foi definida. Serviços. Pronto, aqui tava, por exemplo, desmarcado, né? E se tem o número do lote e eu uso a API, tá? Eu posso transmitir a nota porque a partir da máquina que está fazendo a emissão da nota, eu já posso comunicar direto com o servidor de API. Naturalmente tem que ter acesso à internet, né? Não pode ter bloqueios, com restrição a links externos. Bastaria eu clicar em transmitir aqui, que ele vai abrir uma espécie de formulário interativo que ele vai ficar integrando com o servidor de API. Então, beleza, ele foi lá no servidor de API primeiro e o servidor de API, por sua vez, integrou com a Cefaz, né? Se fosse o mensageiro local e o serviço do EDOM iniciado e, né, tudo mais, ele vai gerar um arquivo naquele caminho que eu configurei lá no menu de... Eu estou explicando as diferenças para você ter já uma noção, tá? Aqui, ó. Quando é mensageiro local, o serviço do EDOM gera o XML nesse caminho, o serviço de mensageiro ele processa o que está nesse caminho aqui e devolve esse outro caminho. Aí o serviço do EDOM fica lendo esse caminho de retorno. Então, ele gera um XML e espera um outro XML de retorno. Ele fica nesse ciclo, né? Isso quando é o mensageiro local, né? Agora, só um comparativo. Quando usar o mensageiro local, né? Você vai usar o mensageiro local quando você usa principalmente a rede local do cliente, ou seja, o SAP está na rede local da empresa, não está em nuvem, e vocês, por exemplo, têm a necessidade, ou do cliente, melhor dizendo, de fazer impressão automática de nota fiscal eletrônica, ou seja, vai pegar o DANF e direcionar para a impressora, né? Naturalmente, a impressora tem que estar na mesma rede que está rodando as aplicações, né? A impressora tem que estar compartilhada e acessível. Aí o serviço do mensageiro é configurado para direcionar o PDF para a impressora, né? Aí sim você precisa ter um recurso local, porque o API é um servidor em nuvem, ele abstrai completamente o recurso local, seja ele rede local ou uma outra cloud, né? Cloud qualquer. Então os recursos do cloud não são acessíveis à API e a API não acessa nada. Então ninguém conhece o outro. Então, se você tem uma solução 100% online, 100% cloud, né, usa o API, porque, tecnicamente falando, não vai ter como colocar impressão automática. Uma, porque a rede do cloud não vai ser aberta para você, por exemplo, fazer instalação de impressora, redirecionamento, essas coisas, e o servidor da API ele não comunica com periféricos, assim, com equipamentos, né? Então, não vai funcionar, não é aderente, né? Agora, quando o recurso é todo local, então a gente tem que colocar o mensageiro local, e o mensageiro local ele tem visibilidade da rede, dos recursos de rede do cliente, a impressora, por exemplo, e aí sim você tem condição de fazer uma impressão automatizada, tá? Eu só estou falando essas diferenças, lógico, e também a emissão, por exemplo, se a internet caiu, né? A internet da empresa caiu, você perde comunicação com o servidor, porque ele depende da internet. Então, essa é a outra condição. Mas, naturalmente, se também for local, né, o mensageiro for instalado local e a internet também cair, você também perde comunicação, né? Mas você tem a vantagem de poder fazer a emissão offline, o EPEC. Então, só que aí o EPEC você tem que ficar atento e sincronizar, tal. A Cefaz pode rejeitar, né? Ou a Cefaz pode falar que você tem que usar o ambiente nacional, né? Subir a internet, usar o ambiente nacional ao invés do DPEC, né? Mas esse critério aí de qual usar, né? Pesa mais a impressão do que no própria emissão em EPEC. Porque os servidores geralmente caem, a manutenção é programada, não cai assim com tanta frequência para fazer o uso do EPEC. Já foi no passado, já foi muito usado, mas hoje em dia não é tanto assim, é raro, é sazonal. Às vezes dá uma vez no ano, olha lá. Então, se não usa impressão automática, né, e for rede local, se for rede local, melhor dizendo,
e querem usar a impressão automática, é só sinalizar lá no atendimento que vocês vão ter o uso da impressão automática. E aí o pessoal já, em vez de sugerir que colocar a API, né, já, não, vamos colocar a solução para integrar com a impressora, né. Cabral, eu comecei com a API, eu uso rede local, eu comecei com a API, lá na frente surgiu a necessidade de impressão automatizada. Aí a gente tira o API e coloca o mensageiro local, não tem problema, tá? E o mesmo contrário, às vezes começou com um serviço local, aí não vai ter mais uso da impressão, porque não é mais aderente ao negócio, mudou um pouco, e aí eu quero usar o API porque eu vou mudar de servidor, eu não quero ficar tendo o cuidado de ter que ficar levando toda aquela carga de configuração de serviço de um lado para o outro, né? Então, o API ele é mais leve, então você fica menos preocupado, né, com relação a essa questão de integração. Então, vocês observaram aqui que no API eu já emiti a nota e eu mesmo já abri uma transação aqui e já consegui integrar e autorizar. Deixa eu ver se vai abrir algum dump aqui. Pronto. Já abri um dump simples aqui, padrão. Deixa eu ver se dá um zoom. Ok. Tentar ver o XML autorizado do Cefaz. Ok, também. Tem uma visibilidade melhor aqui. Ok, então tá tudo certo com XML, com dump, né? Agora eu quero automatizar. Lembrando que no API a automatização ela é opcional, né? E, e quando o mensageiro é local, eu tenho que instalar o serviço. Então vamos instalar o serviço. Então eu acessei o pacote, né, o zip, a pasta da arquitetura, né, do serviço. No caso, eu estou usando a mesma arquitetura do meu SO. Eu não estou associando a arquitetura do cliente, né? Mas tem que ser coerente com a arquitetura do cliente, porque se eu instalei o serviço X 64 bits e eu não tenho uma ADI API 64 bits, mas eu marquei lá o EDOM para fazer o cancelamento via serviço, haverá um erro ou seja, o EDOM não vai ter componentes suficientes para poder funcionar, né? Então aqui a arquitetura, mas assim, o Windows aceita também instalar o 32. Ele não impede, ele emula, que é a questão do 32. Lembrando que eu preciso atender os pré-requisitos, então eu tenho que ter ADI API 32, né, no ambiente, para o serviço poder ter biblioteca suficiente para conectar. Eu vou manter coerência, eu vou usar a arquitetura com base no meu SO e com base no meu cliente, né? É uma boa prática executar como administrador o setup, né? O Edon ele vai sugerir o caminho padrão, que é um arquivo de programa x86, invent software, mas vocês podem indicar um caminho alternativo, não tem problema nenhum quanto a isso. Eu já vou pedir para executar ele aqui, para abrir a tela inicial do serviço, né? Então, olha só, eu vou maximizar para ficar um pouco, tem muita informação, vai ficar um pouco mais fácil de explicar aqui, um pouco mais fluido. Olha só, na primeira vez que vocês instalarem aqui o serviço, esse parâmetro vai vir desmarcado, tá? Esse do SAP Business One CCC, tá? Esse parâmetro deve ser habilitado quando vocês, lá na instalação do Edon, falaram que o sistema tem que criar as tabelas e procedures dentro da base do SAP. Então, Cabral, se eu não criei, eu mandei criar a base do Edom mesmo e as tabelas do Edom ficam no banco do Edom, então não precisa marcar esse parâmetro. Então, eu só vou marcar quando o ambiente, no caso aqui, for configurado para criar as tabelas e procedures do Edom